Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Educação e Tecnologias, um programa do PP Gente, o programa de pós-graduação em Educação e Novas Tecnologias aqui da Uninter. E toda semana, como você já deve saber, essa altura do campeonato, eu trago alguém legal, divertido, interessante para falar sobre educação, tecnologia e muitas coisas a mais e música. Por isso estou aqui com a professora, a nossa maestrina. Muito prazer estar aqui com você, Rodrigo. Professora Valentina Daldegan. Isso, então, é que eu ia falar Valentina, mas daí eu lembrei. A nossa professora, eu falei, não, espera, ela é a maestrina, daí eu parei. Maestrina da orquestra também, né? Pois é, porque você é a maestrina da Orquestra da Uninter, você é professora, você é doutora em música? Eu tenho 2 doutorados. Tenho doutorado em música e doutorado em educação. Eu fiz dupla diplomação. Ah, que legal. Então, isso. Pois é, por isso que você tá aqui. Por isso estou falando de música, né? Lógico, Vamos lógico. lá, então. Mas na real, a ideia desse programa é a seguinte. Quando as pessoas olham pra você, e eu me incluo nisso, olham pra você muito de baixo. Fala, caramba, como que essa mulher fez tudo isso? Né? Não, porque é verdade, assim, eu já fui músico e tal, eu sei mais ou menos como é que funciona e, cara, é muito difícil. Sério, ser maestrina deve ser muito difícil. É todo um contexto, aí vai construindo as coisas. E é essa construção que eu quero que você explique. Você estava lá no ensino médio. Como é que você chegou até aqui? Então, vem antes do ensino médio, né? Porque música a gente começa de pequenininho. Ah, que massa, né? Claro. Então, eu entrei na Escola de Música e Belas Artes, aqui nessa câmera. Quando eu tinha 7 anos. Porque minha mãe, o pessoal da família achava que eu levava jeito para música. Sim, eu tinha aquela flautinha doce, eu tinha, sabe o que eu tinha? Eu tinha uma pianeta da Hering, sabe aquela que parecia um pianinho assim, se assopra? Sei, eu tinha uma, vermelhinha. Isso mesmo, você tinha mesmo, né? Pianetinha que eu tinha. E eu gostava de ficar tocando aquilo, mas não tem ninguém, assim, de formação, que muitas vezes os músicos acham que a música vem já da família, e é real. É normal isso. Sim. Mas na minha família, para não dizer que não tinha ninguém que era da música, minha avó tocava acordeon. Tá. Ela tocava acordeon na igreja, tocava gaita na igreja, ela gostava de tocar acordeon. Então, minha avó, minha inspiração também. E aí, eu entrei na Belas Artes, bem pequenininha, fui fazer musicalização. Naquela época, a gente tinha curso de formação, né? Na Belas, que infelizmente hoje não tem mais, porque a gente tinha formação de conservatório mesmo, né? Você começava lá aos 7 anos, aí estudava musicalização por, 4 anos, dependendo da idade. Depois, mais 7 anos de formação, aí para entrar no curso superior. Então, Mas daí você escolhia um instrumento ou não? Quando você estava com mais ou menos 11 anos ou 10 anos, escolhia instrumento. Primeiro, musicalização geral, aí todo mundo aprendia flauta doce, aprendia a ler partitura, aí aprendi o instrumento, e eu fui para flauta. Eu lembro que eu era muito pequena quando eu escolhi a flauta, eu tive que esperar 1 ano a mais. Que bonitinho. Porque eu não alcançava o instrumento, então eu só... Claro, porque flauta transversal vai até... Assim, para uma criança, né? Ele é bem longo, né? Então... Agora já não mais, né? Porque depois eu vou contar a minha história. Eu dou aula para criança bem pequenininha, desde 4 anos. Porque agora existe flauta adaptada. Você põe a cabeça curva na flauta e aí elas conseguem alcançar. Então, eu fico bem feliz, porque as crianças pequenas podem tocar flauta transversal, né? Bom, então, continua. Vamos voltar, então, fechando parênteses. Aí, eu fiz esse curso de formação na Belas Artes. Quando eu estava no 5º ano, era a idade de fazer vestibular. Eu estava no 5º ano do fundamental da Belas. As pessoas, às vezes, vão até o 7º. Aí eu fiz mecânica no Cefet, para você ver. Né? Veja, conheço vários. Sabe uma coisa muito interessante, abrindo outro parênteses? Todo mundo que fez mecânica, eletrônica, eletrotécnica, que eu conheço, ninguém foi adiante. Pois é. Tipo, os caras que foram fazer letras, história, design, todos vieram desses cursos técnicos, assim. Então, mas é porque o Cefet dava assim... Quando eu entrei no Cefet, eu tocava tinha um conjunto de sopros. Aí eu já entrei, já tocava no conjunto de sopros, tocava junto com o coral. Então, na verdade, uma música sempre estava ali presente, mesmo dentro do... E aí eu era famosa, que eu sempre estava com aquela flautinha. Eu lembro que eu amarrava... Minha flauta, a caixa não fechava direito. Aí eu amarrava, assim, com um lencinho. Aí eu era aquela que estava com a flauta sempre amarrada com o lencinho. E achava o máximo. Não, muito bom. E aí... então, aí depois eu fiz o vestibular. O vestibular
Eu fiz letras também. Eu fiz vestibular para... Claro, você está no Cefet, é óbvio que você vai fazer alguma coisa de humanas. Isso, mas na verdade no começo eu fiz comunicação social. Eu fiz vestibular para comunicação social e para Belas. Daí eu saí do Cefet no 6º período e entrei, porque senão tinha que ficar um ano a mais lá mexendo na graxa, né? Gente, não aguentava. Eu saía do Cefet com a mão tudo cheia de graxa, porque mexe mesmo na graxa. Sim. Tudo unha preta e ia lá até ela de flauta, né? Com aquela unha preta, não estava dando. Aí eu fui fazer comunicação social na Federal e entrei na Belas. Só que aí eu tinha aula de comunicação, eu tinha ali no prédio histórico da Federal. Sim. Aí eu entrava para a aula, respondia a chamada, aí eu ia para uma sala estudar flauta, porque o que eu queria mesmo era estudar flauta. Aí, mas passei, né? Passei em primeiro ano, depois teve uma greve enorme. 96. Teve uma greve muito... Foi 92. Tá. Outra greve. Outra greve. 4 meses de greve. Aí eu achei tão bom que eu podia ficar só estudando flauta. Eu pensei, o que eu estou fazendo aqui? Né? Aí eu tranquei a Federal e fui... E continuei só com a música. Quando eu estava no final da música, eu pensei, mas eu gosto também de outras coisas, eu fui fazer letras. Então eu tenho essa formação. Mas daí, quando você estava na música, era na Faculdade de Música de Belas Artes? Na Faculdade de Música, no curso superior de instrumento, que é o bacharelado, né? Bacharelado em música. Aí eu terminei... quando eu estava no final no último ano do bacharelado, eu entrei para fazer letras. E aí... Porque também eu queria aprender inglês, porque eu não sabia... Eu sabia um pouco de inglês, mas eu queria... letras em inglês. Eu fiz letras em inglês, aí para aprender... Porque lá na Federal você aprende mesmo, né? De verdade. Sim. Porque as discussões eram todas em inglês, no final do seminário, tudo em inglês, então... Aí, as leituras, um monte de leitura em inglês. Muita coisa. E aí... Quando eu estava terminando a Federal, eu já sabia inglês, né? Aí eu fui para os Estados Unidos fazer mestrado num método que aí já começa a minha vida mais profissional, né? Quando eu estava trabalhando com o método Suzuki para flauta transversal. O método Suzuki, sim. A pessoa conhece mais para violino, né? Porque... E tem o negocinho das tirinhas, né? No violino e tal. Isso. Tirinhas não é só do Suzuki. Muitos outros até usam também. Mas, o método Suzuki pensa... Eu sempre explico um pouco do método Suzuki, porque as pessoas não entendem muito. Né? Mas a gente tem bastante tempo para falar, dá para falar, Sim, né? estamos aqui para isso. Então. O Suzuki é o seguinte... foi criado por esse japonês, é um método criado pelo japonês. Que misteriosamente se chama Suzuki. Shinichi Suzuki. Misteriosamente. Né? Misteriosamente, por que será? E aí, ele era violinista e aprendeu tudo sozinho, porque no Japão não tinha aula de violino. O pai dele tinha uma fábrica de violinos. Então, ele tinha aqueles violinos lá, mas eles usavam os irmãos dele para brincar. Jogava violino na cabeça do outro, que não significava muita coisa. E aí, ele ouviu... Ele tinha um vitróleo, ele ouviu um disco de violino, ele falou assim, nossa, que som bonito. Aí, ele ouviu aquele som e pegou o violino do nada, assim, tipo, de ouvido mesmo, aprender a segurar sozinho, aprender a tocar sozinho. Ele foi um autodidata total no violino. Caramba! E aí chegou uma hora que os pais pensaram, ele tem que aprender melhor, né? Aí ele foi para a Alemanha estudar violino. Ele não falava alemão, né? Ele falava só japonês. Claro. Né? Isso é lá nos anos 30. Antes da Segunda Guerra, né? Antes da Segunda Guerra. Depois tem a história com a Segunda Guerra. Problema, né? Exatamente. Aí ele foi estudar, foi para a Alemanha antes da Segunda Guerra. Não falava nada de alemão. E lembra o mundo, né? Antes, não é como agora, que todo mundo já ouviu alguma coisa. Então, ninguém nem... Né? A comunicação, né? A tecnologia era outra. E as pessoas no Japão nunca tinham visto um loiro de olhos azuis. Pois é, então. E vice-versa, né? Isso um alemão nunca tinha visto um japonês. Muito, muito... dividido, né? Sabe as pessoas, que tem cada um uma... no seu lugar. Abrindo outro parênteses. Tem um livro que eu estava lendo do John Isley. John Isley é o baixista dos Dire Straits. E daí ele conta que ele morava numa cidade tão pequena na Inglaterra, na década de 50, que ele é de 1951. Então isso era 1958, mais ou menos. Mas tão pequena que eles viram um paquistanês andando e a cidade parou. Porque eles nunca tinham visto alguém moreno. Naquela cor. Nunca tinha visto. Nem o negro, nem o moreno, nem o japonês. Daí ele começa a falar. Nunca tinha visto isso. E nem ele, e nem a cidade.
inteira. E ele falou, e a gente já tinha passado pela Segunda Guerra e ninguém tinha visto ainda. Olha só. Pois é, Legal, é né? incrível, né? A gente pensar isso. Isso faz pouco tempo, né? Pois é que aqui no Brasil acho que a gente é muito miscigenado. Também. Então a gente sempre já viu muita gente Também diferente. tem isso. Mas lá não, os caras eram ingleses Uhum. E ficavam na ficavam terrinha ali naquela deles, bolha, né? Na bolinha deles, é verdade. Bom, enfim, ele foi para a Alemanha e aí ele assistia aos concertos para saber com quem que ele queria ter aula. Aí ele elegeu o professor com quem ele queria ter aula, ele escreveu um bilhete em alemão muito ruim, assim, né, que ele estava aprendendo. E falou assim, muito humildemente, eu posso ser seu aluno, né? E esse professor não dava aula para ninguém. Ele era violinista, mas não dava aula, mas ele ficou com pena do japonês que foi lá falar com ele. Que mal sabia alemão. E aí foi lá. E, bom, aí o Shinichi aprendeu muito bem violino, né? Aí ele teve que voltar para o Japão. Ele casou com uma pianista alemã e teve que voltar para o Japão por causa da guerra. Claro. Né? E a coisa mais importante era conseguir levar o piano de cauda para o Japão, porque aí tem que ir de navio. Né? Tinha que ir de navio e tudo, mas foi uma parte bem complicada, bem difícil da vida dele. E aí ele voltou para o Japão e começou a dar aula de violino. Né? E aí estava com vários alunos e uma vez isso já era depois da guerra, um aluno dele, adulto, né? Porque não tinha aula de música para criança. Para criança. Nem um instrumento adaptado para criança também, né? Não, também não. Aí ele perguntou se ele podia dar aula para o filho. O Shinichi não respondeu, não, japonês, não respondeu na hora. Ficou pensando, eu vou pensar. Aí ele pensou, e a ideia dele é a seguinte. Ele pensou, puxa, quando eu fui para a Alemanha, foi tão difícil falar alemão. Mas todas as criancinhas lá falavam alemão. Né? E todas as criancinhas aqui no Japão falam japonês. É natural. Olha que coisa maravilhosa. Né? E é natural. Então, ele pensou, aí está a chave da aprendizagem. Isso muito tempo atrás, muito antes das pessoas estudarem cognição, como a gente estuda agora, né? Aí ele pensou em ensinar a tocar um instrumento como se fosse ensinar a língua materna. Então, quais são os passos, né? Primeiro, desde quando você está na barriga da mãe, você está ouvindo de tudo, né? Claro. As pessoas falando. Agora, a gente já sabe que os bebês, né? Sim. Eles ouvem. Aí, depois, quando nasce, ouve a mãe falando, ouve o pai falando, ouve a família falando. Aí começa a balbuciar, né? Daqui a pouco fala, mamãe. Ai, falou mamãe. E daqui a pouco você começa... Né? Falou mamãe. Daí todo mundo, nossa, que lindo. Falou mamãe. Daí fala papai. Daí fala mamãe, fala papai. Depois começa a juntar as palavras. Começa a formar frases. Aí chega uma hora que você vai aprender a ler. Quando você vai aprender a ler, volta um pouquinho, porque você não consegue ler as coisas que você já fala, né? Porque você fala, né? Já tem uma boa fluência. E aí vai começar, vai ler também. E aí o método Suzuki funciona desse jeito. Então, ele pensa, as crianças têm que ter um bom ambiente, ouvir música, ouvir de tudo, ouvir música boa, né? Não é assim, né? E aí, ele tem, no Suzuki, um repertório de gravações que o aluno ouve, que na verdade a gente tem assim um tripé, a gente fala são os pais ou responsáveis, né, pela criança, a criança e o professor, tem que ter esses três trabalhando juntos né, para tudo dar certo. Se um dessas coisas não dá bem, não funciona o método, né? Então a gente tem que ter a ajuda dos pais, né, dos responsáveis, eu digo em casa, porque antes era sempre a mãe, né? Eles falam mãe Suzuki, mas agora já mudou tanto, né? Claro. E para ouvir em casa. Por quê? Porque imagina se você fosse aprender a falar e tua mãe falasse uma vez por semana com você, né? Pois mamãe. Quantos anos você ia demorar para falar a primeira palavra? Demais. Ou então, quando você está numa casa, eu sei porque tenho isso na minha família, assim, você está numa casa onde todo mundo fala inglês, no caso, a minha irmã, que mora na Inglaterra, todo mundo fala inglês. Como que o filho dela vai aprender português? Se só a minha irmã fala português. Ela não tem um diálogo com outra pessoa. Não aprende. Não aprende, é verdade. Ele até sabe ouvir e tal, talvez, mas... Então, é isso, porque você precisa... Então, e essas gravações do Suzuki são essas primeiras palavras que a criança vai aprender. Então, ela vai aprender primeiro, assim, enquanto está ouvindo,
tudo e ouvindo especialmente as gravações, aí está aprendendo a segurar instrumento, porque cada passo no início é uma conquista, né? Claro. Então, como falar Bach. Exatamente, é tudo uma conquista. Então, e a gente tem que entender que isso é um sucesso. As crianças, assim, falam, Suzuki tem isso também, sucesso gera sucesso. As crianças gostam, né, que aplauda. Porque se você fala mamãe uma vez, ninguém deu resposta, não falou nada, você não vai querer repetir aquilo, né? Tipo, eu não sei, porque toda criança que eu conheço fica, mãe, isso, mãe, que precisa chamar mãe, né? Mas a primeira vez a gente gosta. Sim. A primeira vez a gente acha super legal. As primeiras 4 vezes. Mas aí começa a falar isso e aí aprende essas músicas que estão sem ler. Sem ler, né? Enquanto a criança está ouvindo, os pais, a mãe, vou dizer mãe, né? A mãe vai aprender a tocar um pouquinho do instrumento para poder ajudar em casa. E para entender qual que é a dificuldade também de tocar um instrumento. Porque às vezes você acha, assim, vai estudar, né? Vai estudar. Tipo, põe a criança para estudar música, vai estudar. Como a criança começa a odiar aquilo. Às vezes está brincando numa coisa. Agora vai estudar piano. Não dá. E aí é isso, a gente tenta com o Suzuki construir esse primeiro amor pela música. Então eu tenho alunos assim que depois encontram. Até tem 2 alunos, ex-alunos que não tocavam há 15, 20 anos, que agora entraram para a Orquestra Uninter. Oh, que legal! Resolveram estão tocando flauta de novo. Que massa! E assim, foi assim para conseguir. Para voltar é fácil, né? Porque eles tocaram muito tempo e assim, esse amor, pela música, assim, esse encantamento nunca se perdeu, porque a gente foi construindo isso aos pouquinhos também. Claro. E aí, aí aprende a tocar, aí depois chega um momento que precisa ler. Assim, no Brasil, na verdade, a gente já começa a introduzir isso. Se a criança já está na idade de alfabetização, mais cedo. Porque no Japão elas aprendem a ler música na escola, aqui não. Sim. Né? Então, no Japão elas estão aprendendo a fluência no instrumento e aprendem a ler música na escola, que aqui é um pouco diferente, então a gente já tem que fazer as 2 coisas juntos. Então, claro, o Suzuki também fala, a gente tem que adaptar as realidades de cada lugar. Tanto que aqui as crianças aprendem, além das músicas do Suzuki, aprendem a tocar as músicas das canções folclóricas, a gente resgata as coisas que elas ouvem. E tem um swing diferente do Japão. Exatamente. Então, é assim que funciona o método Suzuki de flauta que eu estudei. Na verdade, eu fiquei um pouco mais de um ano estudando isso. Para dar aula. Eu já estava dando aula aqui, eu conheci minha orientadora de lá, veio aqui, me convidou para ir para lá. Eu fiquei um ano, mas, na verdade, o mestrado de lá era naquela época que vários mestrados dos Estados Unidos, porque não tinha dissertação, não ia valer no Brasil. Sim. Aí eu voltei, eu pensei... Sem mestrado. Sem mestrado, quer dizer, com toda a carga, né, de aprendizado que eu tive lá, mas sem o título do mestrado. Aí, depois eu acabei fazendo mestrado aqui em música mesmo na Federal. E aí eu fiz, olha só, aí eu juntei 2 coisas. Porque como performer, eu sou flautista, então, porque eu já era flautista, né? Eu gosto muito de música contemporânea. Uhum. Essas músicas, assim, que são meio esquisitas, tipo, né? dodecafônico. Dodecafônico já não é mais muito, não é contemporâneo, né? Porque já é de Schoenberg, lá do século passado. Tá, né? tá bom. Mas depois Mas é que disso... dodecafônico, pra mim, é a coisa mais maluca que tem, de todas. Tá bom. Não, então você tem que ouvir umas outras coisas, né? Tá. Então, por exemplo, eu gosto de músicas... música contemporânea, eu uso na flauta muito de técnica estendida. Técnica estendida são sons que não são usuais da flauta. Por exemplo, você vai fazer... Tipo aqueles microtons e tal. Além disso, microtons, você faz, por exemplo, 2 notas ao mesmo tempo, você canta e toca. Tá, Tem vários sons percussivos, você usa vários... A flauta de um jeito, assim... algumas falam a flauta como você nunca viu. Porque você vai usar vários recursos que na música tradicional não são usados. Sim. Né? Então, isso que eu gosto de fazer, como... Eu toco de tudo, assim, mas eu gosto muito de música contemporânea, né? E aí, no meu mestrado, o que eu fiz foi aliar a música contemporânea, que as pessoas só aprendem geralmente... Na faculdade, na Belas, eu nunca aprendi música contemporânea, assim, para tocar, né? Eu aprendi... O conceito. Exatamente, composição, mas o meu professor nunca tinha trabalhado, porque não se fazia isso mesmo. Porque música contemporânea é considerado muito difícil, né? É uma coisa...
né, um patamar acima. É uma coisa sivuca de ser, né? O Hermeto Pascoal, Hermeto né? Pascoal. Isso, eu confundi os dois, porque os dois são meio gêmeos. Isso. Mas é Hermeto Pascoal. Hermeto Pascoal, exatamente. Tem muita música contemporânea no Hermeto, né? Aqueles sons diferentes que ele faz com os instrumentos, então. Fazia, né? Fazia. Que Deus o tem. Sabe que ele morava aqui, né? Morava aqui, agora tá morando no céu e tá olhando pra gente. O Hermeto teve uma cena... Gente, eu tava almoçando um dia num restaurantezinho perto de onde ele morava. Ele morava ali na Frei Caneca, né? Uhum. Aí eu tava almoçando num restaurante e vi, nossa, o Hermeto Pascoal ali. E até me deu... Porra, o cara tá ali. E tinha um cara que tava comendo. E assim, ele saiu. E eu não liguei uma coisa com a outra. E o cara saiu, deixou o prato cheio, assim. E foi lá falar com ele mesmo. Não. Saiu. Saiu. E daí, beleza, eu comendo, falando, porra, o Hermeto Pascoal tá ali, né? Comendo no mesmo lugar que eu e me achando o máximo. De repente chega o cara vermelho, suando, tá um dia bem quente, suando com uma partitura pro Hermeto Pascoal autografar. O cara foi lá na casa dele, sei lá onde era, pra pegar uma partitura pra ele autografar. Hermeto, né, E o Hermeto foi super bacana. Falou, senta aí, pega o teu prato, senta aí. Cara, o cara almoçou com o Hermeto Pascoal. Imagina, né? Imagine, que massa isso. Super, super. Ele tinha uma namorada aqui em Curitiba, sim. né? E aí... Bom, enfim, esses sons. Aí, o que eu comecei a fazer, que era uma coisa que eu já fazia com os meus alunos, é assim, as crianças, quando vão aprender, às vezes, elas têm uma certa dificuldade em fazer o som puro, tradicional, que você tem que fazer no instrumento. Uhum. Mas elas fazem um monte de som legal. Lógico. Elas fazem um som assim, meio... Um som de, não conseguiu fazer... Ou assim... Fazem coisas esquisitas. E o que eu resolvi fazer e aplicar isso no meu mestrado? Usar esses sons esquisitos e estranhos que as crianças fazem e não deixar eles... Porque, assim, no método tradicional, você vai jogando fora. Não é isso, não é isso, não é isso. Vai descartando todos esses sons. Uhum. E aí você fica só com o som tradicional da flauta. Aí, quando você está lá no futuro, aí você tem que reaprender esses sons que você... Talvez fizesse quando você já podia estar no teu repertório. Então, o que eu fiz foi justamente isso. Agregar esses sons que elas já faziam no repertório. Deu alguma coisa errada? Pô, isso não é erro. Eu falei assim, olha que legal. Aí inventava uma musiquinha com som... Com aquele erro. Com com aquele erro que não é erro, né? Que era só um som diferente que ela estava fazendo. E aí, com isso, ela também conseguia perceber, por exemplo, desafinação, né? Você tocar... É muito comum na flauta, no final da frase, você está acabando o ar, a afinação faz... Tó, cai. Uhum. Tá, cai. Né? E para fazer não só criança, os flautistas perceberem isso, às vezes é complicado. Porque você acostuma tanto com aquela nota que ficou desafinada na música, tá achando que aquilo é normal. E não é, né? Porque na música tradicional você tem que manter, né? Quando a gente escuta grupos bons tocando, flautistas bons, não vai acontecer isso. E aí... As crianças, desde pequena, porque eu ensinava eles a fazerem tom com a flauta, eles percebiam se a afinação caiu no final. Falei assim, daí, se cair a afinação, eu falei assim, aqui tem flechinha para baixo, porque aí tem todos os símbolos que a gente... Já falei assim, nessa música não tem flechinha para baixo, não, né? Não tem. Então tem que manter o som, puro. Aí começa a desenvolver uma outra percepção que quem estudou só a música tradicional não vai ter. Claro. Porque eles conseguem ouvir outras coisas, né? E a gente aproveita esse período... Isso dá mais certo com criança pequena, mais do que com adolescente. Assim, tanto que eu fiz na minha dissertação, eu trabalhei com adolescente, com criança menor, assim, eu vi. As crianças menores são muito mais abertas. E tem menos perturbação, né? Isso. O adolescente tem muita perturbação. E menos preconceito também, sabia? Também. Porque, assim, quando você vai tá mais velho, já tá, sei lá, uns 12, 13 anos, você sabe que, eu quero aquele som, eu gosto daquela coisa. Quando você tá pequena, eu quero tocar flauta, tipo, é um instrumento... E nem isso, né? Você quer brincar com aquele negócio ali que faz as músicas. E é um instrumento que te encanta, assim. E aí, tudo que você fizer, tá legal, né? E aí, eles... na verdade, já incorporam isso desde o começo. Então, mesmo isso serve para o Suzuki, isso serve tanto para aluno mais velho, quando vai começar mais velho, assim como quando vai começar quando é criança. Então, eles já têm esse repertório de música contemporânea. Desde o início. Desde o início. Para eles não tem, agora vamos aprender música contemporânea, porque é assim que funciona, né, geralmente. Ou agora, a música contemporânea já está mais dentro das universidades. Mas só na universidade, né?
Só é muito mais. Não tá no cotidiano. Não tem muito, não. Porque, assim, apesar de que, assim, sabe que essa minha dissertação virou um livro e eles usam como material didático na UFMG. Em alguns lugares, eles usam como material didático de flauta. Então, alguns lugares, assim, já tem isso. Mas mesmo assim na universidade, ou não? Ou no ensino médio? Não, na Federal, na Universidade Federal. Então, mas sempre na universidade. É verdade, é não verdade. Isso não tá no povo. Não tá, porque nem é mal a música, assim, tradicional, tá? Então, aí já é Aí você tá exagerando, já né? é muito Tô querendo sonho, demais. Né? É muito sonho. Mas na faculdade já tem, né? E aí, o que eu fiz? Realmente, as músicas que já existiam que tinham técnicas estendidas, não tinha música de nível para iniciante mesmo, assim. Aí eu com os meus amigos, colegas lá do doutorado, do mestrado, eu encomendava as obras. Então, eu fiz um guia dos compositores, né? Aí eu fiz um guia do que eu sabia mais ou menos que funcionava. E aí eu testei, aí eles fizeram algumas coisas, eu tinha meu grupo, meus alunos, eu testei para ver o que funcionava de verdade. Aí então depois dessa primeira fase eu fiz um guia, né, para quem quiser compor música para criança, mas que as pessoas usam na verdade para compor música. Sim, para compor música. Para compor música que use técnicas estendidas. Por quê? Porque o que está ali funciona. Né? Se eu consigo ensinar uma criança a tocar, você também tem que aprender a tocar. Claro. Né? Então, tudo que está lá nesse guia para você, guia para composição, isso funciona e é muito usado, assim. No Brasil, eles usam bastante. Eu fico bem feliz, assim, que é um trabalho que foi bem divulgado. E aí, então, esses meus colegas compuseram essas pequenas obras, assim, eu fiz um recital no final do mestrado. Do mestrado com as crianças tocando. Foi super legal, assim, foi muito legal. Com as crianças tocando. Mas chegou aí em escolas e tal, ensinar a molecada? Não, eu ensinava, porque na verdade era ensino de conservatório, né? Tá. Não fiz, mas daria para fazer. O que eu fiz depois foram alguns workshops, mas aí não, porque a molecada não tem flauta transversal. E não é um instrumento barato, né? Não é instrumento barato. Agora tem até um colega meu que está com um trabalho super legal de pife. Então, é pífano. Ah, tá. Então, ele trabalha com isso, porque com o pífano você consegue... Que é menorzinho. Menorzinho, é barato. Sim. Consegue fazer, as crianças aprendem a fazer o pífano e tudo. Então, aí é uma coisa que daí dá para fazer assim, para mais gente. Para ir... No meu caso, não, eu tinha que fazer com as crianças que tinham a flauta, né? Tá. E aí, então, não dá para você fazer... Na verdade, nenhum instrumento é barato, né? O violão talvez seja menos caro e mesmo assim... mesmo assim... Tá longe de ser barato. Pois é. Então, isso é um problema da nossa realidade. Sei lá, em vários países você consegue, né? As escolas têm os instrumentos e emprestam os instrumentos para as crianças. Então, é diferente, né? Aqui a gente ainda não chegou nesse patamar. Quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia a música há de salvar o mundo, né? Sim, eu aposto nisso. Tá, daí você terminou o mestrado. Então, eu terminei o mestrado e continuei, então. Eu continuei... eu terminei o mestrado, entrei na Uninter, porque uma das pessoas da minha banca, né, das professoras da minha banca, trabalhava na Uninter e eu acabei entrando no lugar dela, a professora Bernadette Zagonel. Não conheci. Que eu entrei faz bastante tempo, né? Aqui mas eu entrei já faz 12 anos, 11 anos. 12. Eu entrei foi um pouco antes de você, eu entrei faz 14 anos, vai fazer 15. Tá. Vai fazer 15. Foi um pouco antes de você. Então eu acabei entrando... Ela continuou na Uninter, foi fazer outra coisa, e eu continuava com os meus alunos, né? Eu acho que eu tinha 10 horas na Uninter, 15 horas semanais. E aí, continuava com os meus alunos e continuava tocando. A gente tinha um grupo de música contemporânea aqui em Curitiba, chamava Nova Camerata. A gente desenvolveu um trabalho bem legal, só de composições novas, de compositores brasileiros e tudo. E eu continuava dando aula de Suzuki com os meus pequenos. E aí chegou uma hora que eu fui fazer doutorado, né? Porque a academia pede que a gente tem que fazer doutorado. Não, e tem um certo comichão, né? Comichão interno também. Como é que você vai fazer doutorado? Pois tem que fazer doutorado. E aí abriu o doutorado. Só que porque antes não tinha doutorado aqui. Eu ia ter que fazer doutorado fora. Não tinha doutorado em música na Embrapa, nem na Federal. Nem na Federal. Eu entrei na primeira turma de doutorado da Federal.
Aliás, na segunda turma. O primeiro ano não entrei, não. Foi na segunda turma. Depois, na segunda turma de doutorado, eu entrei. Então, aí... Eu, assim, queria continuar fazendo uma coisa mais ou menos do que eu estava fazendo, né? Porque... Sim. Primeiro que foi um trabalho que, quando a gente terminou a banca, o pessoal falou, isso podia ser um doutorado, porque era super inovador. Quando eu terminei meu mestrado, eu pensei, agora então eu não preciso fazer doutorado, né? Meu mestrado já cumpriu. Já cumpriu meu papel. E aí, o que eu fiz foi trabalhar com profissionais. Aí eu fui chegar mais fundo na interpretação mesmo. Como é que a gente trabalha com interpretação de música contemporânea. Tem uma linha muito... agora que é mais usada, que é o trabalho do compositor, que é muito legal, porque funciona muito bem, do compositor junto com o intérprete. Por quê? Porque o intérprete sabe o que funciona. Sabe aquele meu guia que eu fiz lá do mestrado? Sei. Né? Eu fiz junto com os compositores e testando as coisas. Então, às vezes o compositor tem uma ideia e precisa de um intérprete para dizer, será que isso aqui funciona? Porque lembra, você não está mais trabalhando com sons tradicionais, você está trabalhando com outros sons. Ou qual a dificuldade para conseguir isso no cotidiano, né? Exatamente. Então, aí quando você é compositor, você não toca todos os instrumentos. Então, você quer compor, sei lá, para... violino, para violoncelo, para flauta, você tem o teu intérprete de coração que pode te ajudar a guiar nisso, né? Dizer, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Teve uma ocasião que eu fui numa orquestra, também de música contemporânea, e lá pelas tantas tinha um esquema que era pegar não sei como é que chama, um tubo de aspirador de pó. Sei, e girar. Girava. E daí um dos caras descobriu que o tubo, depois de 5 ou 6 apresentações, o tubo rachava. E daí não dava mais para usar. Aí eles descobriram que após 5, sei lá quantas, que nem corda de guitarra, corda de violão que você tem que trocar o tubo também. Então, mas agora tem isso foi desenvolvido como instrumento musical. E isso? Né? Que agora chama... eu não lembro. Mas tem um método de musicalização que é usado, que derivou do método Orff, que é mais conhecido. Mas que você usa tanto, assim, vários... Eles chamam os boomwalkers, que são... como se fossem cacetetes, assim. São tubos de... PVC. Não, são tubos de plástico, todos coloridos e dão tem as notas certas. Então, você monta orquestra com aquilo. Então, você põe... Uma pessoa vai tocar o dó, o ré, outra o mi, o fá, e daí faz tum, 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 e você ré. É super legal. Dá para tocar várias notas junto, funciona super bem, assim. Mas aí, também, eles desenvolveram que funciona, que é todo colorido também. Que, talvez, para performance mais profissional, não dure tanto. Mas aí, esse dura bastante, né? É que ele só me falou e eu lembrei. Isso eu tinha... Acho que eu tinha 16 anos. Então, eu tenho agora... 51. Faz ó. Então, agora eles gostaram do som e desenvolveram um instrumento. Então, agora tem esses que você pode usar mesmo. Porque é super legal, né? Porque depende da velocidade que você gira. Tem que casar com o resto da música. Exatamente. Aí você depende da bitola do negócio. Né? Do diâmetro do tubo e tudo, que você vai ter sons diferentes. Então, isso é bem legal também. Eu não lembro nem mais o que eu estava falando. Putz, desculpa que eu te cortei. Eu tava falando de trabalhar com os músicos, né? Isso, que os compositores trabalham junto com os intérpretes. Percussão, imagina. Pois também, né? Por isso que hoje a gente tem muitos intérpretes que são também compositores. Sim. Porque você consegue compor o teu próprio instrumento, né? Então, as pessoas... às vezes, sabe a dificuldade que é. Exatamente. Aí, às vezes, você transforma em um improviso quando sabe escrever, né? Mas como que você escreve um instrumento desses que você coloca nota? Como que escreve? Tem vários símbolos. Tá. São símbolos. Então, isso é outra coisa, né? Aí eu trabalhei isso também no meu doutorado, notação. Pois é. Como é que você vai fazer? Exatamente. Então, no Brasil muita gente usa, porque quando eu estava no mestrado também eu pesquisei muito sobre notação, porque as crianças, elas aprendiam e depois elas conseguiam ler, aprendiam também a ler, porque a música contemporânea, porque eu queria também acabar com essa coisa assim, nossa,
difícil que é ler isso daqui. Não é, são diferentes, mas tá lá, assim como você aprendeu a ler as bolinhas, você vai aprender a ler. Você põe triângulo, põe xizinho, põe várias outras coisas, põe flechinha, são outros símbolos que você põe ali dentro da partitura. Mas tem gente, assim, você formada há muitos anos, você olha aquilo e pensa, não, isso não é para mim, né? Não vou tocar isso daqui. Primeiro vai achar muito difícil, depois vai dar muito trabalho, dá trabalho. Deixa eu dizer para você, dá trabalho mesmo. Mas as pessoas nem pensam, nem vão querer fazer. Por isso que é legal você, dentro já do curso de universitário, eles já terem conhecimento, né? Claro. Fica bem mais fácil, né? Exatamente. Porque e perde o medo, né? Que o medo é um problema. É o medo que é o maior problema. Porque depois que você encara, que você tem que gostar também, né? De decifrar essas coisas malucas, assim, diferentes. Aí você perde o medo e vai em frente. Então, aí eu estava falando do meu doutorado, né? Isso. Aí eu resolvi trabalhar com... Eu ia fazer uma coisa disso, nessa linha de interpretação, junto com o compositor, mas eu falei, mas tem tanta gente fazendo isso, né? Então eu vou resolver fazer outra coisa. Como é que você, como intérprete, desenvolve uma interpretação de uma música que você nunca ouviu e que tem a técnica estendida? Nossa, deve ser mais difícil do que eu... Então, porque, assim... Quando a gente tem a tradição, já te diz como você sabe, você já ouviu. Ou menos... você sabe como você vai tocar Mozart, você sabe como você vai tocar Bach, você sabe que, sei lá, vai tocar Schoenberg, é diferente de você tocar Bach, mas a gente já tem uma tradição, né, da já ouviu música. falar em algum lugar? E você já ouviu, né, que você toca flauta, você já ouviu as sonatas de Bach, você já ouviu o concerto de Mozart, então você vai construir a tua interpretação com base todo o conhecimento zero, que você né? já tem. Então você já tem conhecimento, você já ouviu muita gente tocar, todo, né? E, claro, vai estudar e tudo. Agora, se você pega uma partitura que nunca foi tocada... De um autor que está do seu lado ali. Ou não. O autor pode estar longe. Você tem só a partitura. Como é que você vai fazer? É verdade. Aí as pessoas não fazem. Não fazem e travam. Por quê? Eu sou da diretoria da Associação Brasileira de Flautistas. Faz muitos anos já. E aí, eu percebia quando as pessoas... Até eu tenho percebido que, nesses anos da associação, a gente tem, nos recitais, sempre tem alguma coisa, agora, cada vez mais de música contemporânea, porque faz parte, as pessoas têm que... Né, faz parte do nosso... Né? Uma amiga minha que fala assim, a gente está tendo essa guerra mundial, a gente não pode achar que a gente é fadinho e vai ficar tocando música de passarinho, né? Essas coisas estão acontecendo e a arte, especialmente, a música de arte, está dentro desse universo. E tem que representar esse universo. Exatamente, tem que representar, refletir e propor alguma coisa, né, para a gente andar para frente. Então, aí, quando eu ia conversar com a pessoa, eu falei assim, você tem a paixão dessa música? Eu falei assim, e como que você fez? Isso era só de, assim... Bate-papo. Informal. Mesmo quando as pessoas tocavam música contemporânea, ela já tinha ouvido aquilo em algum lugar. Eu vi a Sari Yarro tocando. Eu vi interpretando essa Sari Yarro. Ou sempre, porque agora tem YouTube, né? Claro. Então, as pessoas gravam, põem lá. Então, é muito mais fácil você conseguir... Imagina quando eu fiz faculdade, não tinha YouTube. Não tinha internet. Quando eu fiz, não tinha internet. Não tinha internet. Olha, a primeira vez... Eu escrevia... Sério, meus primeiros trabalhos eram em folha de papel ao maço. Sim. Porque a gente não tinha nem computador. Não. No final da faculdade já tinha computador. Ou mas você tinha internet que datilografar. Mas daí eu não sabia datilografar. Eu gastava muito mais tempo catando milho do que escrevendo à mão. Apesar de trabalhar com uma máquina de escrever. Mas eu lembro quando eu estava fazendo como fui fazer o mestrado nos Estados Unidos, na sala dos professores, tinha uma máquina de escrever. E uma vez entrou um aluno que já era, sei lá, devia ter uns 18 anos. Que entrou e olhou aquilo, assim, apertou assim e falou, cool! Eu nunca tinha visto uma máquina de escrever. Eu pensei, meu Deus, a gente é muito velho mesmo. A tecnologia vai mudando. Esses dias eu estava dando aula para o curso de Direito. No semestre passado, dava aula para o curso de Direito. Chegou uma menina, que deve ter uns 17 para 18, estava dando aula para os calouros, ela olhou, sabe, professor, eu nunca tinha visto um computador desses com caixa. O desktop, ela nunca tinha visto. Ela só tinha visto notebook. Nunca tinha visto um desse computador com caixa. Com caixa, imagina, Pois é. É muito rápido tudo, né? Que vai mudando. E eu trabalhei... Eu me lembro que quando eu tinha
7 anos ou 8 anos, eu pedi pro meu pai uma máquina de escrever, de presente. Olha A só. letra é 82. Eu tinha ela verdinha, assim, e ficava lá. Tão lindo, né? Aquele negócio. Mas na hora do vamos ver na faculdade, eu Era mais escrevia... rápido escrever. Bom, não, eu também, eu fazia tudo É porque no papel mesmo. errar, você tinha que voltar, apagar, usar Errorex, voltar. Então, quem tá ouvindo a gente talvez nem sabe o que é isso, né? Pois é. Deixa pra lá, né? Tá bom. Gente do céu. Bom, enfim. Eu tava falando da anotação, né? Isso. Então, você pega... então, eu conversava com esses meus colegas, né? E a pessoa sempre tinha ouvido a música. Eu pensei, pô, mas se você nunca ouviu a música, como é que você vai fazer para interpretar? Então, e as pessoas... E assim... Muitos acham a partitura e vão lá falar com o compositor. O que você quis dizer com isso? O que você dizer com isso? O que você dizer com aquilo? Tá, e quando você não tem como falar com o compositor? Ele compôs e morreu no outro dia. Não. Às vezes você não tem acesso. Tem gente que você não vai ter tanto acesso assim. Ou compôs e morreu, ou, em outros casos, que isso acontece também, você tem concurso. E você tem... Você não pode falar com o compositor, eles te dão a peça, você tem que estudar para o concurso. Naquele momento ali? Te dão uma semana para você estudar. Tá? Mas você não pode falar com o compositor. Mas como é que eles vão saber disso? Porque o compositor está no concurso, óbvio. O compositor já escreveu a música, né? E aí, você tem... Até teve um dos concursos da BRAF, que foi na época da pandemia, que foi assim. A gente pediu para 2 compositores escreverem e eles usaram algumas técnicas estendidas. E aí, o incrível foi que, justamente, um aluno meu e um aluno de uma amiga minha de coração, que para mim é a melhor flautista assim, de música contemporânea no Brasil, a Cássia, que é professora na USP, justamente quem a gente orientou que foi melhor na interpretação de música contemporânea. Falei, bom, né? Talvez a gente tenha ensinado certo, né? Pois que bom, que é uma coisa a gente... Pois porque às vezes tem isso, você precisar tocar música e não tem como falar com o compositor. Pois é. Você vai lá perguntar para o Beethoven, né? Você não tem alguém ele tá meio morto agora, você já está né? um pouquinho morto, né? E tem algumas músicas que já têm técnica estendida, mas essas geralmente você já consegue, que foram compostas há mais tempo, mas essas geralmente você já vai ter... No YouTube, em algum lugar, né? Mas e essa interpretação da primeira vez? Porque você sempre vai ter alguém que vai interpretar a primeira vez a música, né? Então, o que eu peguei no meu doutorado? 3 intérpretes especialistas em música contemporânea. E aí eu pedi para 3 compositores escreverem peças curtas, que fossem bem curtas, tipo miniaturas de flauta. E para saber como é que esses profissionais... Porque eu ia fazer eu mesma isso, mas aí minha orientadora falou que eu não podia fazer eu mesma, que eu tinha que pedir para outras pessoas. Aí, graças a Deus, que eu acho que consegui 3 anjos do céu, porque é difícil, porque as pessoas... Trabalham, né? Trabalham, exatamente. Então, o que eles fizeram? Eles tinham tudo... eu dei as partituras e eles são acostumados a pegar a partitura que nunca ninguém tocou e tocar, porque são... Sim, profissionais. Profissionais. É isso que eles fazem da vida. Com isso, né? Porque muitos profissionais são flautistas, mas não claro, fazem isso. Claro, especialista, né? São especialistas. Aí, eles tinham que interpretar e verbalizar as decisões que eles iam tomando. Que massa! Enquanto estavam... Eu falei assim, então, aqui eu vou fazer isso. Mas por que eu vou fazer isso? Eu falei assim, olha, tudo que você está pensando, fala. Mas daí você gravou em áudio? Eles tinham que gravar em vídeo. Que legal! Então, tem tudo gravado em vídeo. Olha, que massa! E esse pessoal verbalizando, assim, o que tá... Assim, Foi muito legal, né? Muito, muito bom. Só que naquela época, olha, isso não faz tanto tempo. Eu terminei meu doutorado em 2022. Eu tinha que transcrever, né? Na mãozinha, né? E aí eu consegui, no começo estava na mão, eu consegui um software que me ajudou bastante. Transcrevia mais ou menos, porque era muito termo técnico e eles não conheciam. Tá, por isso. Não, porque assim, em 2015 a gente já transcrevia. Transcrevia, mas assim, era muita coisa técnica. Daí ele não vai mesmo. Eles tocavam uma coisa, aí experimentavam, daí falavam qualquer coisa e... Aí não dá, aí não vai porque mesmo. não é uma entrevista, como a gente falando, claro. que tinha uma linha, né, de pensamento, eu tinha que mais ou menos ir cortando. Então, aquilo deu muito trabalho, deu muito trabalho. E aí, isso, no meio do meu doutorado, eu tinha também uma amiga que é professora lá na Universidade de Bolonha, que veio para cá
E meu marido conseguiu um pós-doc, né? Na verdade, ele foi convidado como professor visitante para ficar em Bolonha 1 ano. Aí eu pensei, o que eu vou fazer, né? Aí a gente teve a ideia de trabalhar com alunos. Aí eu fui para Bolonha, já com essa... Quer dizer, eu conversei com essa minha orientadora que me aceitou, né? Antes. Aí meu marido já estava lá. Aí quando eu fui com um projeto de pensar, comparar então como um profissional faria essa interpretação e como um estudante adiantado faria essa interpretação. Só que muitos, mesmo na Itália, não aprendem música contemporânea. Né? E aí eu fiz um sanduíche na Suécia com um professor maravilhoso que eu também conheci aqui, que eu conheci no Brasil, que ele foi... Porque, assim, o meu doutorado foi aqui na área de música, era na área de performance também, só que minha orientadora era pianista, não tinha um flautista. Então, ele era meu co-orientador da parte... Porque ele era flautista. Porque ele era flautista, ele era já meu co-orientador na Suécia. Aí eu fui para Bom, já estava na Europa, estava na Itália, aí eu consegui fazer essa ponte. Foi a pé ali? Foi ali, Aí eu fiz essa ponte com a Suécia. Eu ia sempre, eu estava fazendo meu doutorado em Bolonha, e eu ia para a Suécia para ter aula com esse meu professor, e para trabalhar, ele me cedeu alunos dele para fazer isso. E esses alunos já tinham um certo conhecimento, mas não muito. Assim, sim. Mas, assim, os alunos dele já tinham que tocar músicas que envolviam técnicas estendidas, tipo essas antigas, assim, sabe? Música do Decafônica, mas a música do século passado. Então, eles já tinham uma certa ideia do que fazer. Mas, quando você tem técnica estendida, o compositor tem coisas que ele escreveu da cabeça dele. Claro. E que podia ser que o flautista que ele conheceu tocasse, ele não sabe exatamente como é que vai soar no outro. E como é que os profissionais resolvem isso? De boas, assim. Por quê? Ele pensa, isso aqui eu não sei como vai soar. Eu lembro a Cássia falando, o que o Vitório quis com isso daqui? Ela conhecia o compositor, mas não podia falar com ele. Sim, sim. Assim, e até perde a graça falar com o cara. Ele falou assim, e eu não quero essa letrinha aqui, vou te contar. Que ele ainda fez manuscrito. Era manuscrito e os outros dois eram com escrita no computador, né? Aí, essa letrinha aqui, vou te contar, viu? Aí, então, será que é? Aí ela pensava assim, então é assim, e vai. Aí, outro, isso daqui, essa fermata aqui vai ser fermata curta ou fermata longa? A pessoa não tem uma bula, não tem nada, não sei, vai comentando os profissionais. Mas, assim, e você sabe que ela pensou, na verdade, se ela conversasse com o compositor, ela sabia que ela teria uma certa flexibilidade para resolver aquilo. Claro, provavelmente ele ia falar, resolva. Faz aí. Não, tá bom. E você segue em frente, porque é assim que funciona mesmo. Claro. Eu nunca vi assim um compositor... Nunca diga nunca, né? Mas, assim... A maior parte maior parte dos compositores não vai se importar se você mudar uma coisa aqui ou ali para fazer a música funcionar, porque o teu papel é fazer a música funcionar. Sim. Né? Você tem que descobrir onde é que está o fraseado, naquela né, monte de coisas esquisitas, assim. Você vai descobrir onde é que estão as frases, você vai, né? Vai, assim, aos pouquinhos, organizando o que você está fazendo. Aí os alunos, na parte que, assim, que tinha uma das músicas que era mais melódica, né? Que era mais fácil. E tinha algumas técnicas estendidas só para... Né? E outras já tinham mais técnicas estendidas, então, porque eram 3. E era mais esquisita. Esquisita. Era mais difíceis, na verdade. Eram um pouco mais difíceis, mas, assim... Por exemplo, um dos compositores foi o Silvio Ferraz, que é um compositor... Foi Silvio Ferraz, que é professor na USP. Ele está na USP, não está na Unesp. E aí o Roberto Vitório, que é de... Porque eu peguei compositores bem de linguagens bem diferentes. Sim, um que é professor na Federal do Mato Grosso, e um francês que tinha vindo dar uma aula aqui, que é o Yves Bosser, que era um compositor francês. Então, eu tinha linhas assim, muito distantes uma da outra. Aí...
O compositor francês, inclusive, mandou o manuscrito, mas ele falou que ele sempre tinha alguém que passava limpo. Eu falei assim, não tem problema, a gente passa limpo. Então, o do Bossé, eu entreguei passada limpo no computador, o Silvio já escreveu no computador, e o Vitório, não. O Vitório, ele tinha ele entregava as músicas para as pessoas escritas à mão mesmo. Então isso que eu fiz com o que a gente tinha, né? O Vitório foi escrito à mão. Daí todo mundo... Ai, essa letrinha. Professor, compositor que escreve à mão não quer ter a música tocada, sabe? Tem umas coisas assim. E os alunos... aí foi um processo muito diferente, porque o que pegava mais? Eles queriam fazer exatamente o que estava escrito. E, às vezes, o que estava escrito, eles não tinham muito como saber, porque eles não podiam falar com o compositor. Claro. E aí, que massa eles isso. eram muito, muito ligados naquilo que estava ali, né? E aí, depois disso tudo, de fazer... né? E aí, algumas não chegavam à interpretação final da música, porque você tinha que tanto os alunos quanto os profissionais, eles tinham que parar e falar assim, agora a música está pronta, está aqui, chega, né? Consegui. Os alunos nunca achavam que estava pronta. E eles tinham que tocar a música inteira? Eles tinham que tocar a música inteira, sim, tá. Isso sim. Isso tinha que tocar a música inteira. Aí tinha todo o processo, né? Toca primeiro, alguns tocam direto do começo ao fim, depois vai pegando os pedacinhos para estudar. É como uma música normal que a gente vai estudar mesmo. Mas assim... aí os alunos ficavam com esse receio assim, de fazer alguma coisa que o compositor não fosse gostar. Claro, né? E aí é um negócio muito, muito incrível, assim, que os profissionais sabiam que não tinha esse problema. Então, daí, assim como eu tive esse guia que eu fiz, que foi resultado do meu mestrado, eu tenho mais ou menos um guia, só que não é exatamente um guia, porque não existe um guia para interpretação, mas assim, como você vai para resolver esses problemas de interpretação de música contemporânea com técnicas estendidas. Sem a presença do compositor. Eu sempre fiz sem a presença do compositor. Aí eu fiz um estudo grande sobre notação, então no meu doutorado tem muita coisa de notação de flauta transversal que eu peguei de vários, porque não existe uma notação, assim como não existe uma interpretação, não existe nem a notação padrão para os mesmos efeitos que você quer. Né? Claro, porque é muito recente, né? Foi feito ontem e amanhã vai mudar. Então, exatamente. Então, essa coisa ainda tá como é de hoje, né? Ainda está se formando, né? Claro. Mesmo a escrita. E algumas delas vão cair, nunca mais vão ser usadas, e outras vão se firmar. Exatamente, a gente não sabe exatamente qual. Então, na Europa usa mais uma coisa, nos Estados Unidos outra, aqui outra, então aqui uma mistura. Então, é uma linguagem, né? É para você decifrar, assim como você tem que decifrar símbolos. Né? Então, eu tenho um capítulo lá da minha tese que é só essa coisa de decifrar os símbolos. Mas aí, a parte de interpretação, assim, de como você se depara com um símbolo que você não sabe o que fazer. Aí, eu montei um esquema baseado no que os intérpretes teriam dificuldade, como os profissionais resolvem isso. Então, você tem era assim, é um esquema todo assim, com flechinha de sim e não. Então, você tem essa anotação. Você sabe como tocar? Sim ou não? Sim, então, sim, você vai para frente. Então tá, beleza. Não, você vai para cá. Organograma, que legal. É isso, organograma. Aí para baixo, que assim. Massa. Aí, então tá. Então, então, se você não sabe, então tem essa alternativa. Isso aqui você conseguiu resolver com essa alternativa? Não conseguiu. Tá. Consegui. Então tá. Então vem para cá e faz assim. Aí no final, assim, então... Música completa. Tinha flechinha, então, bora estudar, assim. Então, se você já sabe como fazer, vai lá e estuda. Então, aí agora, sei lá, então primeiro você vai procurar em manuais. Você encontrou um manual? Tem um manual que te ajudou? Tá, não. Te ajudou. Isso aqui tem manual? Não tem. Sim, então, não. Então você pode procurar aqui, aqui e aqui. Né? Isso não tem nesse simples aqui? Não tem. Então, tá. Então, vamos para o próximo. Se fosse hoje, teria. E a IAT resolveu? Sim ou não? Isso exatamente. Não tem, hoje não né? tem. Hoje não tem. Não, eu até tenho que pesquisar essa coisa da IA, mas se tem. Porque o problema é que é muito símbolo de desenho, né? E é muito... Não sei se porque a IA trabalha muito com coisas que já estão mais codificadas. Eu não sei se ajudaria muito, não. Mas é um estudo legal. É uma coisa que daria para fazer. Verdade, ó, o pós-doc aí. Aí, ó. É um estudo legal. Né? É verdade. Aí, então...
Até que chegaram num ponto, então, isso aqui você não tem como fazer? Você não vai conseguir falar com o impostor? Tem como falar com o impostor? Não. Então, tá. Então, é isso aqui. Aí, eu falei assim, então, você tem que fazer isso. Para a pessoa entender que você pode fazer coisa que não está no livro. Claro. E que você não Liberdade, sabe. né? Liberdade. Então, você vai resolver, você conseguiu tocar, a música faz sentido. Isso na verdade, eu trabalhei muito com fenomenologia. Porque você tem que procurar a verdade daquilo que está lá. Então, só que a gente não vai entrar num papo mais louco. Isso faz sentido, né? Então, você está buscando na partitura, o que a partitura traz para você. Né? O que vai ser, qual a verdade que você vai conseguir a partir daquilo que você tem, sabe? Então, e aí foi isso, meu doutorado, foi isso. Cara, que massa! Eu tô olhando ali no relógio, porque a gente tem 8 minutos só, e eu preciso que você fale da orquestra da Uninter, afinal de contas. Olha só, isso foi só no meu doutorado. Pois né? E tem mais um monte de coisa, eu sei. Aí depois do doutorado, eu terminei o doutorado na época da pandemia, meu Deus do céu. Ui! E aí, graças a Deus, eu colhi tudo isso em 2019. Sim. Eu estava com tudo para trabalhar a partir de 2020, né? Eu saí da Itália no dia 27 de janeiro, dia 30 de janeiro, a Itália fechou em 2020. Sim. Aí eu terminei, fiquei lá 2 anos, coitada, nós, né, na pandemia. Então, aqui na Uninter, então eu sempre era flautista, né, da Uninter. E eu tocava quando tinha evento, assim, esses eventos online. Aí o William, né? O William. Daí a gente tocava junto, a gente gravava cada um na sua casa. Às vezes eu tinha um amigo meu que fazia parte do piano, tocava pra gente. Aí aparecia essa ideia quando tinha eventos, né? Momento cultural. Aí quando a gente voltou pro presencial, isso foi 2022, daí o William falou assim, mas, poxa, por que a gente não faz uma orquestra? Que orquestra, né? Viajou, né? Viajou total. Pense em quantas pessoas. Imagina, né? Não, a gente pode pensar em ser uma coisa pequena, uma orquestra. Aí, o que a gente... Eu falei, não, mas vale, vamos lá. Não sei, o William, né? Todo. Aí a gente propôs para o professor Castanheira a ideia de montar uma orquestra. Eu falei assim, vamos falar num conjunto musical, né? Então, tá bom, então vamos fazer barulho. Foi o professor Castanheira falou, então, tá bom. Aí o Castanheira conversou com o professor Benhur, a reitoria já aceitou, o professor Jorge Bernardi, que estava na fundação, o Wilson Pickler, porque aí a gente tem... Que tinha acabado de ser fundado também. E aí a gente tinha essa parceria com a fundação. Claro. Né? Que não era só dentro da Uninter, mas tinha parceria com a fundação que podia ajudar a gente. E foi num dos programas, a gente começou sem nada, a gente não tinha instrumento, a gente tinha alguns instrumentos que tinham sido usados no IBPEX para musicalização, então tinha alguns, tipo, sei lá, um tambor, uns pandeiros meio esquisitos, tinha um tecladinho. Aí a gente estava falando de piano, o professor, numa dessas entrevistas sobre orquestra, aí o professor Wilson Pickler doou o piano pra gente, então a gente começou, poxa, nossa orquestra já tem um piano, né? Aí conseguimos comprar as estantes e fomos formando, né? Em 2022, a gente começou com a ideia em julho, em agosto a gente fez um edital chamando as pessoas para tocarem. Em 2022 a gente fez uma apresentação de Natal. Sim, né? Sim, estava lá. Você estava lá, então. Sim, foi a nossa estreia. Assim, um grupo pequenininho, a gente era o quê? 14 pessoas, né? E aí a gente resolveu isso, porque era só a gente, assim, de dentro da Uninter. A gente resolveu abrir para a comunidade no edital seguinte. Aí que a orquestra cresceu. Que daí a comunidade era muito alunos, né? Ali a gente só tinha aluno e colaborador. Acho que nem egresso a gente tinha. A gente resolveu abrir para os egressos e para a comunidade em geral. Aí que a orquestra começou a tomar corpo, né? E aí no ano seguinte, em 2023... 24. Então, sabe que eu estou confundindo os anos? A gente está no 4º ano. Acho que foi 23. Foi 2023. É que nem quando eu comecei esse programa. Isso. Junho de 23. Isso. Foi 2023 que a gente fez isso. Então, aí no Natal de 2023 foi a primeira apresentação. Isso aí. Aí, em 2024, a gente tinha já
a orquestra com muito mais músicos, a gente pôde, né, trabalhar com seleção de músicos. E aí começamos a fazer... A gente fez um concerto em setembro, foi o Concerto da Primavera, que foi na frente do Garcês. Assim, resolvemos fazer, só que sem nada de recursos. A gente foi só com as caixinhas que a gente tinha. Não tinha amplificação, não tinha nada, não tinha palco, não tinha nada. E a gente tocou com aquele sol, mas foi assim, foi TV, foi Bandeirante, foi um monte de gente, porque era começo da primavera, e aí atraiu muita gente, muita mídia. E aí o professor Benhur falou assim, não, mas não pode ser assim, né? Coitado desses músicos, tudo tocando sol. E é verdade, né? Daqui a pouco um cai duro aqui, pior, aí, né? resolve. Aí, no Natal, a gente já tocou com um palco grande montado lá na Rua 15, né? Isso. Isso. Esse eu fui. Então. Aí, depois, a gente já, né? Agora, o ano passado, a gente foi evoluindo. Aí, vocês tocaram ali no Memorial de Curitiba. No Memorial de Curitiba. Que eu também fui. Então. Que a gente tem, inclusive, um concerto agora, dia 7 de junho, no Memorial de Curitiba. Estão todos convidados. Isso, muito bem. Daí, depois, a gente já tocou na Capela Santa Maria uma vez. O ano passado, a gente tocou 2 vezes na Capela Santa Maria. Então, a gente foi conquistando nossos espaços, assim. E o bacana da orquestra é que agora a gente já é conhecido, né? Sim. Da cidade. As pessoas já sabem o que é a Orquestra Uninter. Então, é um trabalho muito gratificante de a gente poder fazer isso. Não, e é bem divertido. A gente dá se a impressão, diverte. para quem tá assistindo, eu falei isso pro Daniel uma vez, tá do lado do Daniel. Falei, cara, esses caras devem estar se divertindo muito. Ele falou, não. Dá pra ver, assim, sabe? Que tem uma diversão ali. A gente conseguiu criar uma atmosfera muito legal. Isso. Que não é uma coisa só, eu estou ali para trabalhar. Não, e nem é trabalho, né? Porque todos os músicos são voluntários. Sim, pois é. São só músicos voluntários. Se você está ali é porque você gosta. Né? Então, o que eu digo também sempre com o William é que a nossa orquestra é uma orquestra plural, assim. Sim. Porque ela... Tem gente lá de música que veio, pessoal que veio do jazz, tem pessoa aposentada que não tocava mais, resolveu tocar instrumento, tem um monte de gente que veio de igreja, tem outros que tocavam em grupo banda de rock, metal, banda de metal. O André, que tocava comigo em banda de metal. Exatamente, então. Aí a gente conseguiu reunir toda essa trupe e fazer música junto, é muito gostoso. Muito uma bom. atmosfera muito legal. Assim, não, e assim, dá pra ver, assim, que não só a apresentação é legal, mas dá pra ver que vocês estão curtindo o esquema. Isso precisa fazer, porque ninguém iria lá, né, dedicar seu tempo, porque as músicas também não são fáceis. Você tem que tocar, tem que estudar em casa, você tem que dedicar seu tempo uma vez por semana. Porque é bacana. Se fosse uma coisa muito chata, já tinha acabado. Não durava um mês, né? Não, porque a gente não ia conseguir arregimentar músicos que fossem lá fazer isso, assim, de graça, voluntariamente, né? Porque, na verdade, tem aprendizado, né? Porque muitos ali tocam em igreja, mas tocam sempre a mesma coisa. Ou então, nunca tocaram numa orquestra, toca num grupo ou toca sozinho. Então, tocar em conjunto é uma coisa gostosa quando a gente faz um trabalho legal. Ó, vamos tocar esta música. Tem sempre um desafio. A gente sempre tem músicas assim que são mais simples, mas a gente sempre tem alguns desafios também para todo mundo, né? Claro. Porque a gente tem ali músicos de diversos níveis. E aí, chega na apresentação, a gente tem que chegar... Tem que entregar, né? Chegar em algum lugar, né? E o pessoal, eu lembro que na primeira apresentação... Não foi na primeira, mas no memorial, eu falei assim, aqui temos esses profissionais. Aí eu falei, não são profissionais, né? Tem alguns profissionais, mas a gente tem som de profissional. Mas a gente, que é melhor ainda. Né? Aqui é todo mundo voluntário. E a gente faz esse trabalho, assim, porque gosta mesmo. É muito bom. Muito bom, só que a gente precisa encerrar o programa. Rodrigo, tudo bem, pois né? A gente vai encerrar o programa e eu ainda não sei falar o seu sobrenome. É Valentino o quê mesmo? Daldegan. Eu nunca vou lembrar disso. Ponto. Depois eu escrevo para você. Isso. Deixa você ficar Mas muito obrigado por ter vindo aqui. Imagina, foi bem legal, bem divertido mesmo. E lembrando que você vai dar aula para mim pro doutorado. Para quem não sabe, a Valentina vai dar aula no doutorado para mim. Vai ter meia aula dedicada à música, que será Valentina Daldegan que vai dar aula. Lembrou, viu? Não, mas demorou. Não foi tão simples. Você tive que parar de novo para pensar. Mas é isso. Então, obrigado, Valentina. Imagina, foi um prazer. Eu que agradeço muito pelo convite. Foi muito bom estar aqui com vocês, esse bate-papo, né? Conversar sobre música, falar sobre, né, a história da gente, sobre a Uninter. Muito obrigada. Fico muito agradecida com o convite. Não, a gente que agradece. E você já sabe que semana que vem, outra pessoa legal, divertida, interessante estará aqui para falar sobre educação, sobre tecnologia e tudo mais. O que aparece aí pode até ser música, vai saber, né? Até mais!